Tá, gente? Então, nossa matéria aqui chama-se Administração Financeira e Orçamentária. Ué, cadê meu óculos? Aqui. Tá? Administração Financeira e Orçamentária. Nós teremos 4 encontros. Tá? E nesses 4 encontros, vocês podem ter certeza que a gente vai ver o que é necessário para você sair muito bem numa prova de administração financeira, tanto para fiscal, para quem faz concursos administrativos também cai bastante essa matéria aqui. Tá? E essa matéria, em todas as matérias que eu trabalho, foi a disciplina que teve mais alterações de 2019 até a presente data. Teve mais alterações. Muitas delas provocadas pela pandemia. Tá? Muitas delas provocadas pela pandemia. Inclusive, meu curso online gravado em estúdio, eu já trouxe todas essas alterações. Então, o curso de vocês é um curso super atualizado, que nós temos aqui mudanças significativas. Né? Então, você faz MT. Então, a gente vai estudar, tá? Primeiro assunto, o plano plurianual. Tá? Plano plurianual. Primeira coisa que eu pergunto para vocês. A administração pública tem instrumentos de planejamento? Tem. Tá? Inclusive, a administração pública é a administração que mais realiza instrumentos de planejamento. Então, agora vocês têm que entenderem primeiro a lógica, compreender. Então, nós temos 3 instrumentos de planejamento. O primeiro é o plano plurianual. Ok? O segundo é a LDO. E a terceira é a famosa LOA, que é a Lei Orçamentária. Tá? Então, 3 instrumentos aqui. Isso vai cair na prova. Eu atualizei o curso, gente. O curso nosso está todo ele atualizado. Inclusive, todas as questões da Cefaz Ceará, que foi uma prova relativamente difícil, todas elas, a gente trouxe todas as questões aqui para a nossa aula. Então, essa aula aqui, você conseguiria fazer essa prova tranquilamente. Então, nós temos aqui plano plurianual, a LDO, tá certo? E nós temos a LOA. Você tem que entender. No planejamento, tá? O planejamento, nós temos 3 níveis de planejamento. Temos o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Tá? Então, o plano plurianual, a gente considera ele o planejamento estratégico. Tá? Ele é estratégico de 4 anos. Bacana, tá aí. De 4 anos, né? A LDO, você vai ter que entender que é o planejamento tático. E a LOA é o planejamento operacional. Tá? A LOA, ela é anual, ela tem um período de vigência sempre coincidindo com o ano civil, dia 1º de janeiro a dia 31 de dezembro. Os nomes. PPA é plano plurianual, tá? LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nós temos ali a LOA. Então, a aula de hoje, a gente vai caminhar bastante no sentido de explicar para vocês esses 3 planejamentos. Como é o planejamento, o que acontece? Tem que ter uma sincronia entre os instrumentos. Tem que ter uma aderência entre esses instrumentos. Tá? Uma aderência entre esses instrumentos. Então, o que acontece aqui? O PPA, tá? LOA e LDO. A LDO, ele faz o papel tático, né? Tá aí. Beleza, né? Então, vamos lá. PPA, LDO, LOA. Esse PPA, tá? Esse PPA, ele é 100% elaborado por programas de governo. Programas de governo. Bolsa Família é um programa de governo. Minha Casa Minha Vida é um programa de governo. Tá? Luz para Todos é um programa de governo. Por que eu estou falando do programa? Porque o nosso orçamento, ok, a LDO, a LOA, né? Ele é o orçamento programa. Aí. Ele é o orçamento programa. E esse orçamento programa,
Ele foi criado pela Lei 4.320 de 64. Ou seja, o programa de governo é o elemento integrador entre o planejamento estratégico para o orçamento do programa. O prazo do PPA é de 4 anos. Tá? Caiu uma questão no concurso da Cefaz que falava o seguinte: plano estratégico, plano tático e plano operacional. Esse estratégico aqui, ele é um plano estratégico de médio ou de longo prazo? Ele é de médio prazo. Ok? Médio prazo para a administração pública, então ele quantos anos? 4 anos. Se você tem um de médio prazo, qual que é o de longo prazo? De 10 anos, 15 anos, 20 anos. São os programas setoriais, o programa lá do meio ambiente, o programa de habitação, de saneamento básico, da educação, saúde. São os programas regionais e setoriais que nós temos no Brasil. A gente vai falar tudo isso para vocês, né? Ok, bacana. Então, estratégico aqui, né? 4 anos, vai nortear. Pergunta que eu não quero calar. Esses 3 instrumentos aqui são leis? São leis. PPA é uma lei, LDO é uma lei e LOA é uma lei. Beleza, agora você tem que entender a sistemática do orçamento. Nível federal, Congresso Nacional. Qual que é a lei mais importante que é editada pelo Congresso Nacional? Qual que é a lei? Onde todo deputado quer ser o presidente, todo deputado quer ser o relator da comissão que está analisando essa lei. A lei mais importante chama-se a LOA, a lei orçamentária. Então a LOA, gente, é a lei mais importante que tem. O que acontece? O centro de poder e o centro de decisão é muito grande, baseado na LOA. E o que aconteceu? Tá? Isso eu posso falar porque eu dou aula dessa matéria aqui há 25 anos. A LOA é a lei mais importante. Antes da Constituição de 1988, a LOA nunca era aprovada no prazo previsto. Por quê? Porque o nível de discussão e de interesse era tão grande que você não conseguia. Antes de 88, isso pode cair na prova de vocês, ele vai perguntar qual foi o instrumento criado pela Constituição Federal de 88, a LDO. Então a LDO, tá certo? A LDO, tá? Ele vai o quê? Ele vai fazer o meio de campo. Então parte das decisões da LOA, tá certo? Parte das decisões da LOA, elas foram transferidas para a LDO. Então a LDO, tá certo? O primeiro passo importante da LDO é o seguinte, ele vai orientar a elaboração da LOA. Vamos colocar aí, RGA, Revisão Geral Anual. Se não estiver previsto na LDO, você não pode conceder na LOA. E assim por diante. Índice de inflação, a LOA. Tá? Tudo está aqui. Então a LDO. Então a LDO, o primeiro trabalho dela foi o quê? Tirar a parte da decisão que estava na LOA e passou para a LDO. Ok. Beleza, vamos comigo. Quando que a LOA é uma lei anual. Ela entra em vigência, ela entra em vigor de 1º de janeiro, sempre, todos os anos. Quando essa lei ela é executada, ela tem regras de execução, não é isso? Então, segundo o trabalho da LDO, regras são previamente definidas aonde? Na LDO. Então, orienta a execução da LOA. Tá aí. Beleza. Então, isso aqui foi, né, o contexto de 1988. Tá? Os orçamentos, os 3 peças de orçamento. O que aconteceu em 2000? Tá? Em 2000, nós tivemos aí a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal reforçou ainda mais a importância da LDO.
Muito mais. Então aqui, basicamente aqui, ó, ele trouxe o quê? Os anexos. Anexos da LDO. Tá? Eu vou colocar 2 aqui, mas são 4. Né? O anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Aí. O que é o anexo de metas fiscais? Ele vai falar o seguinte: bimestralmente nós teremos meta de receita, despesa, resultado nominal, resultado primário e o montante da dívida pública. Para quê? Para acompanhar a execução da despesa. Tudo isso para quê? Para trazer, isso aqui foi o quê? Introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para quê? Para deixar, para fazer com que a execução do orçamento, né, esteja dentro das metas previamente previstas na LDO. Então existe todo o monitoramento. Pronto, eu passei para vocês aqui a geral. A gente vai explicar muitas coisas aqui, né? Então, o tipo do orçamento programa, que é criado 4.320, 64, que é uma lei que foi recepcionada pela Constituição. Tá? Então vamos lá. Tá? Vamos aqui ao texto da Constituição. Só para vocês terem uma ideia, tá? A última grande alteração que foi feita na nossa disciplina foi em 2015, com a criação do orçamento impositivo para as emendas individuais parlamentares. Emendas individuais parlamentares. Tá? Este ano, de 2019 para cá, nós tivemos aqui, ó, a emenda constitucional número 100 de 2019, a emenda constitucional número 102 de 2019, a emenda constitucional 105, tá, de 2019, e nós tivemos a emenda constitucional 109 de 2021. Mudou bastante coisa. Tá? Pronto lá, vamos lá. Primeira coisa importante. Artigo 65 da Constituição. O nosso estudo, a primeira parte do nosso estudo, ó, primeira parte dos estudos, ó, nós iremos, tá, estudar a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, os artigos 165 ao artigo 169. Ah, são 4 artigos, né? Só que tem o artigo 167 que vai até a letra G. Tá? E o que acontece? Gente, são 12 horas. Então, toda vez que tiver, eu vou lá na Constituição, eu vou fazer um reforço pedagógico lá na 4.320, vou fazer um reforço pedagógico lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Bacana. A segunda parte da nossa aula, tá, a gente vai estudar a parte de execução de orçamentos. Essa parte de execução aqui é basicamente a Lei 4.320, de 64, e nós iremos estudar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 201 de 2000, a 101 de 2000. Tá? Parte constitucional, primeiro artigo, artigo 65. O artigo 65 diz: são leis de iniciativa do Poder Executivo. Beleza. As 3 são leis. O que significa iniciativa? Iniciativa significa a capacidade de propor leis, de propor projetos de leis. Então ele fala o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo. Gente, preste atenção. Essa é uma atribuição exclusiva, não cabe delegação. Somente o chefe de Poder Executivo, ou seja, presidente da República, governador e prefeito, que pode propor uma mensagem de lei propondo o plano plurianual, a LDO e os orçamentos anuais. Professor, como é que cai em prova? O cara vai colocar um texto bonito para vocês aí tentarem dizer: ah, o presidente está em viagem, o prazo para o envio até o dia 31 de agosto, o prazo de envio, e ele, né, e o que acontece? Ele não poderá enviar, o vice-presidente não tem, por exemplo, faleceu, aí ele vai falar o seguinte, né? Ele não enviou o presidente, outra pessoa pode enviar no lugar dele? Não pode. É exclusivo do chefe do Poder Executivo, tá certo?
Isso cai bastante. Leis de iniciativa. Plano plurianual. Bacana, vamos lá. Então, plano plurianual, olha aí. Primeira pegadinha de... Os três são instrumentos de planejamento. Você vai ter que estudar, normalmente, para concurso de fiscal, ele cobra administração financeira e orçamentária junto com a administração geral. Então, eu vou trazer esses dois conceitos nas aulas, né? Certo? Que eu me sinto muito habilitado para isso. Ó, PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo. Ok? Do governo federal, que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas de programas de duração continuada. Tá? Então aí, médio prazo. Professor, eu vou fazer o concurso da Cefaz. Olha aí, o processo, tá? O processo orçamentário brasileiro está baseado em instrumentos de curto prazo. PPA, LOA e LDO. Todos perfeitamente integrados entre si. Pergunta, questão recente do concurso. Eu sempre falo que concurso não é fácil, concurso é difícil. Agora, o aluno que consegue estudar de maneira correta e consegue elaborar a estratégia correta, ele ganha muito tempo e performance. Então a questão está errada. Qual que é o único erro, gente? Curto prazo. Tudo bem. Alguém vai falar para mim, professor, e a LDO e a LOA são instrumentos de curto prazo. Tá? Gente, o lapso temporal de organização muda. Por exemplo, a LAC, que é uma empresa pequena. Se considerar curto prazo, 1 mês, 2 meses, médio prazo, 1 ano, 2, longo prazo, 3, 4 anos. Aqui a administração pública é o quê? A maior organização existente dentro de um país. Então, curto prazo para ele significa 1 ano. Médio prazo até 4 anos, né? E o longo prazo a gente vai falar um pouco mais para frente. Não, vamos falar agora. A questão está errada. Bacana? Certinho aí. E quais são os nossos instrumentos de longo prazo? Está aqui. Os instrumentos de longo prazo estão aqui no parágrafo 4º da Constituição. São os planos e programas nessa Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 20 anos. Ok? Então, plano do saneamento. São 20 anos. Então, o que ele falou aqui? Esse plano aqui de 20 anos tem que estar alinhado com o PPA. Porque 20 anos são quantos PPAs? São 5 PPAs que serão executados. Entenderam a classificação de médio e curto prazo? De longo prazo e curto, de médio para longo prazo é isso. Tá? Então, esse aqui é o planejamento de médio prazo. Isso aqui é o longo prazo. Pronto? Tá? Longo prazo. Agora a gente vem aqui, tá? A gente vai ter que explicar para vocês o trabalho do PPA. Das 3 leis, gente, o PPA é o mais fácil. Em 1988, ele não teve nenhuma alteração. Lei que instituiu o plano plurianual regionalizada. As diretrizes, objetivos e metas. Olha aqui, 100% de programas, né? Ó, DOM, diretrizes, objetivos e metas. Tá? Ok. Uma meta da administração pública, por exemplo, que está lá no PPA, vou fazer um exemplo fictício. Tá? PPA, 4 anos. Vamos colocar aqui meta. Tá? Entrega de 1000 escolas. Aqui. Ele tem quanto tempo para executar isso? 4 anos. Gente, são quantos orçamentos necessários para executar o PPA? 4, porque é 1. Faz sentido? Aí eu pergunto para vocês, quantas escolas terão que ser construídas por ano? Gostei. Eu
Tentei induzir o erro para falar que é 250. Pode até ser 250, mas não é. Quem que vai falar? É o seguinte, quarto atributo aqui da LDO. A LDO vai definir as prioridades, prioridades da administração pública para o próximo exercício. Vamos colocar outra meta aqui, meta 1 e meta 2. Tá? Essa aqui é educação. Vamos colocar saúde, tudo bem? O que a gente pode colocar de saúde aqui? PSF, né? PSF, vamos pôr aqui 1000 PSFs, pronto. Tá? 1000 PSFs no Brasil todo. Pronto, uma meta aqui. Aí o que acontece? Gente, prioridade da administração pública. Então ele vai falar o seguinte, na LDO1, LDO1, tá? Ele vai falar o seguinte, o governo, o povo brasileiro está precisando de escola. Então ele vai prever, olha como é que funciona a integração dos instrumentos, que da meta 01, ele vai colocar o seguinte, né? 500 escolas no orçamento. Ok? Na LDO1, meta 2, 0 PSF. Pode? Pode. Porque que está dizendo a prioridade é aqui, LDO2. Agora ele falou o seguinte, né? A prioridade é meio a meio. Ok? 200 escolas. Ok? E vamos aqui, 200 PSF. E assim por diante. Entenderam, gente? Então, quem que define as prioridades da administração pública? Onde que está o centro de decisão? Na LDO. E o orçamento? Simplesmente vai quantificar. O orçamento é uma peça que contém o quê? Receita e despesa. Tá? Como o nosso estudo aqui é sempre integrativo, eu vou adiantando, voltando, explicando, consolidando o assunto. Tá? Isso aí é o seguinte, gente, não tem como, se você não decorar isso que eu colocar para vocês aqui, vocês não vão para frente. A receita, ela é prevista. Ok? A despesa, ela é fixada. Tá? A despesa, ela é prevista. A receita, ela é prevista. E a despesa, ela é fixada. Tá? Então, isso está aí. Né? DOM, né, metas, diretrizes e objetivos, administração pública federal para as despesas de capital e delas outras decorrentes. Vamos lá. Despesas de capital. Tá? E outras. Você tem que entender, cara, o que é esse e outras. Por exemplo, a construção de uma escola é um investimento, não é isso? Se é um investimento, é uma despesa de capital. Tá? Eu vou explicar para vocês certinho despesa de capital, despesa corrente, receita. Tá? Até amanhã vocês vão estar craque nisso. Vamos supor o seguinte, construção de uma escola é um investimento. Gente, ali é só obra, não é só obra? O que é e outras delas decorrentes? Não vai precisar contratar professora, manutenção, toda a estrutura para fazer o PSF e a escola funcionar? Então, essa despesa para fazer essa ação governamental também deve constar na onde? No PPA. Tá? No PPA. E as relativas de programas de duração continuada. Tá? O que é um programa de duração continuada? Aquele superior a 2 anos. Só que hoje eu não consigo encontrar um programa menos de 2 anos. Talvez do Covid, né? Tá certo? Então, os programas de duração continuada. Então é o seguinte, gente, atenção. Todos os programas de duração continuada são obrigatórios a previsão na onde? No PPA. Professor, a administração pública quer montar um programa de 1 ano e meio. Ele pode incluir diretamente na LDO? Pode. Entenderam aqui, gente, o negócio aqui?
Programa de duração continuada. Obrigação de constar aonde? No PPA. Menos de 2 anos, ele pode constar apenas aonde? Na LDO. Professor, ele pode constar no 2? Pode constar no 2, sem problema nenhum. Tá? Ok, então vamos lá. Tá? Olha só, eu quero explicar para vocês essa questão do regionalizado. Então o PPA, tá? Vamos lá, o PPA, isso eu tenho que colocar, ele tem que ser regionalizado. O que significa esse regionalizado? Aqui, terão entre as suas funções a de reduzir as desigualdades interregionais segundo critérios populacionais. Aí, ó, os orçamentos previstos, né, no parágrafo 5º, inciso 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual. Ó, compatibilizados, você vai todos os instrumentos têm que ser compatibilizados entre eles. Tem essa função. Mas uma coisa importante aqui, nessa LDO aqui, tá? Você tem quantas LDO para cada ente federativo? Uma. Primeiro princípio orçamentário, unidade. É um orçamento, ok? É um orçamento. Muitos alunos confundem. Só que esse um orçamento, ele é dividido em 3 partes. Ok? O orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da seguridade. Bacana. O orçamento é um, só que esse orçamento ele é dividido em 3. O que é o orçamento fiscal? É o orçamento da educação, do meio ambiente, tá? É o orçamento da gestão, da Cefaz, é o orçamento fiscal da administração pública. Ok? Esse orçamento de investimento são das empresas, tá? As empresas não dependentes. Não dependentes que nós vamos estudar hoje ainda. E esse orçamento da seguridade, ele inclui 3 orçamentos. Ele inclui o orçamento da saúde, da previdência social e da assistência social. Tá? Então, seguridade são... Então, ele vai cobrar na prova. O orçamento da saúde, ele vai estar onde? Seguridade. Aqui é saúde, previdência e assistência social. Esse investimento, suas empresas dão o quê? Dão das empresas. E o restante é o fiscal. Vocês entenderam o que é, gente? O critério da regionalidade? Que é para reduzir as desigualdades sociais. Qual que é o critério utilizado? População. Beleza. Vamos lá. Outro assunto. Então, o que ele fala aqui? Ó, o 1 e o 2, né? O 1 e o 2. Isso aqui vai ter que seguir o quê? O critério da regionalidade. E esse aqui também, o critério da regionalidade. E mais, claro, o PPA. Tá? Mais o PPA. Esse critério da regionalidade, né? Só para passar para vocês aqui, ó, inciso 1, fiscal, tá certo? Investimentos e o orçamento da seguridade. Vamos lá. Rapidão aqui. Olha só. Primeira consideração para vocês, forma regionalidade, né? Se você for lá no artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele vai explicar melhor o que significa o critério da regionalidade. Ele fala o seguinte, de forma progressiva, porque é Constituição de 88, tá? Então ele deu 10 anos, tá? Um prazo de 10 anos, distribuindo os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão proporcional à população a partir da situação verificada no biênio 86-87. Gente, aqui nós estamos falando de dinheiro. Qualquer 1% são bilhões. Certo? São bilhões. Então, o que acontece aqui? Houve uma regra transitória que o critério da proporcionalidade ele seria cumprido há 10 anos. Já passou esses 10 anos, já faz muito tempo. Tá? Então, o que acontece hoje? Esse critério, tá, da regionalidade, ele hoje é feito pelo IBGE, porque faz aí o censo, né? Então, de acordo com o critério populacional das regiões, com base no critério
do IBGE, que é alocar os recursos da regionalidade. Aqui, olha a importância, 1.000 PSF. Então, os 1.000 PSF serão alocados na região mais rica? Não, serão alocados na região por critérios populacionais. Olha a importância disso, né? Olha a importância disso. Gente, o nosso curso aqui ele é completo, ele é detalhado. Tá? Você pode ter certeza que o examinador ele pode ir para qualquer lugar que vocês vão acertar as questões de prova. Olha só, um exemplo assim, ó. Ele pode, o critério regionalizado é a localização espacial do gasto. A regionalização pode se dar pelas regiões administrativas, norte, nordeste, sudeste, ok? Por estados, por municípios, por biomas, Caatinga, Amazônia Ocidental, Amazônia Oriental e outros critérios especiais. Tá? Então tá aí. Tá? Ok. Critério de regionalidade. Agora o seguinte, questão muito importante. Tá? Entender o critério da regionalidade é bacana. Então, qual que é o critério? Populacional. Quem que é responsável? IBGE. Só que nós não são todas as despesas que vão obedecer o critério da regionalidade. Aí que são as questões top de concurso. O aluno vai ter que saber quais são o tipo de despesas. Gente, nossa matéria é administração financeira e orçamentária. Quais são as despesas que não serão atendidas pelo critério da regionalidade? Está aqui para vocês. Ó. Primeiro, aos projetos considerados prioritários no plano plurianual. Ok? Projetos prioritários. Tá? Prioritários. Segurança e defesa nacional. Faz sentido, gente, que a segurança e defesa nacional não deve se adotar o critério da regionalidade? Ele vai falar, qual que vai ser o critério? Segurança e defesa nacional. A fronteira com o Brasil, com a Venezuela, que corre mais risco o Brasil. Então, lá vai ter maiores investimentos para salvaguardar a nossa pátria. Manutenção dos órgãos federais do DF. Tem alguns órgãos federais, que nós veremos na nossa aula, que recebem recursos diretamente do orçamento da União, principalmente para a manutenção da polícia, né, do DF. Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário. Então, os recursos destinados ao Poder Judiciário, eles são obrigados a obedecer o critério da regionalidade? Não. Tá? Não são. Ao serviço da dívida dado... Oi? Ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Então, esse é o critério da regionalidade. Tá? Esse é o critério de forma regionalizada. Ele só atinge o PPA, o orçamento fiscal e o orçamento de investimentos. E essas despesas aqui, elas não estão sujeitas ao critério da regionalidade. Segunda consideração importante, o PPA, ele vai definir o quê? As diretrizes, objetivos e as metas de médio prazo. Tá? Os programas de governo. Quando a gente fala em objetivos, metas e programas, eu trago para sempre um conceito, né? Teve e teve um cargo de muito concurso. Prova discursiva, orçamento, tá? Que aí caiu a questão do orçamento. Sempre coloco assim, um texto para não ficar muito vago, entendeu? Vocês, na hora aqui que significa diretrizes, aí você escreve diretrizes, né? Objetivos, né? Metas, está aqui. O que são diretrizes? Conjunto de critérios no planejamento, níveis mais abstratos para a formulação de objetivos geral. Objetivos indicam os resultados pretendidos da administração e metas especificadas física dos definidos caminho para objetivos. E o programa são ações que resultam em serviços prestados. O nosso orçamento, ele é orçamento-programa, então ele é todo ele quantificado em programas de governo. Pronto, né? Tá aqui. Tudo isso PPA.
O PPA é obrigado às despesas de capital para os investimentos acima de 4 anos. Olha a mudança que teve, gente. Eu quero construir, aliás, eu quero comprar uma viatura. Certo? Vocês concordam com o tempo de execução para comprar uma viatura é menos de 1 ano? Menos de 1 ano. Eu quero construir uma ponte de 1 quilômetro. Você não faz uma ponte de 1 quilômetro em 1 ano, faz? Não faz. Então, os dois são o quê? Os dois são investimentos. Bacana? Os dois são investimentos. O investimento, tá, que ultrapassar 1 ano, tá, o investimento que ultrapassar 1 ano, preste atenção, é obrigatório, só pode ser executado se estiver previsto no PPA. Entenderam, gente? Então eu vou comprar um carro. Ok? Vou comprar um carro. Até ano passado tinha que estar previsto aqui, só na LDO e na LDO para a LOA. Só que nós tivemos uma alteração que tirou despesa de capital aqui da LOA. Então, por hora, PPA, todos os investimentos superiores a 1 ano, de novo, todos os investimentos superiores a 1 ano, obrigatoriamente tem que estar previsto no PPA. Tá? Ah, professor, um prefeito executou uma ponte de prazo de execução de 3 anos, ele incluiu na LDO, na LOA, todos os anos. Ele cometeu crime de responsabilidade. Atentou contra leis orçamentárias, que foi justamente, tá, a mesma conduta da Dilma que recebeu o impeachment. Tá? O dela foi outra questão de pedaladas fiscais, mas atentou contra o quê? As leis orçamentárias. Então, esses são procedimentos burocráticos, né? Aqui, gente, vamos lá. Construindo já um mapa mental. Despesa de capital. Então, as despesas de capital envolvem investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Tá? Gente, não vai aprofundar muito. Tá? Não vai aprofundar. Mas então essa questão da Constituição vocês têm que saber com profundidade. Não precisa ir lá na 4.320, ler todos os elementos de despesa. Não precisa isso. Gente, o que é o investimento? É quando você compra um ativo, você tem algo novo para a sociedade. Construção de uma ponte, de uma casa, compra de um computador, uma reforma, tudo isso o que é? É investimento. Tá? O que é uma inversão financeira? Esse é outro termo que tem que saber. Tá? O que é uma inversão financeira? Vamos supor que a administração pública aluga um prédio, uma escola. Tá? Aluga uma escola, o prédio é alugado. Pode? Sim, tem várias escolas aí, vários prédios públicos que são alugados. A administração pública já ocupa esse prédio? Ocupa. É dela? Não. Ela paga aluguel. A administração pública resolve comprar esse imóvel que ela já está usando. Qual é o nome dessa criança? Inversão financeira. Isso cai demais, cara. Claro. Agora, eu vou comprar um terreno. É uma inversão financeira? Investimento. Agora, se já está ocupando a escola, vai ser o quê? Uma inversão financeira, né? Tá? Vamos lá, inversões financeiras. Ó, vamos... Tem outro caso aqui, tá? Compra. Isso. Ah, desculpa, eu não ouvi. Então, não, calma, a gente, você perguntou se é mais vantajoso. Depende do caso. Às vezes, deixa eu explicar só, às vezes é o seguinte, uma escola está reformando, vai demorar 4 anos a reforma da escola. Então ela vai lá, ela aluga um prédio, um espaço temporário para as crianças. Ok? Gente, esse aluguel, sai dinheiro público ali para pagar? É uma despesa corrente. Despesa corrente. Já vou aproveitar o gancho para começar a falar, porque deve ter muita gente que não conhece esses termos, né? Então é o seguinte, 4 anos, né?
supor o seguinte, que a criançada da escola gostou daquele prédio. Olha, governador, compra esse prédio para a gente, vamos instalar aqui, o governador resolve comprar. Vai ser uma despesa de capital. Vai ser um investimento ou vai ser uma inversão financeira? Inversão financeira. Porque já está ocupando o prédio. Agora, vamos aqui. Estou na escola. Ela quer mudar de local. Em definitivo, ele vai escolheu lá um prédio de terceiros. Resolve comprar. É um investimento ou é uma inversão financeira? Investimento. Tá? Gente, essa matéria aqui, a gente tem que vencer nossas paixões, tem que ser bem sistemático. Não, nesse caso é uma despesa corrente. Agora, quando comprar a escola, vai ser uma despesa de capital. Qual categoria? Inversões financeiras. Beleza? Posso continuar, gente? Não, é uma questão de afetação, tá? Do poder público, né? Aí é o seguinte, isso vai mais devido que o Estado é o nível médio, né? E o município é o ensino fundamental. E ora, um faz o trabalho de outro, né? Então ele está transferindo o serviço. Né? Aí eles fazem um termo de cooperação e passa tudo para eles, entendeu? Entre eles e resolve aí a questão da propriedade. Gente, vou continuar aqui, bacana? Eu vi que vocês estão... A inversão financeira é apenas para imóveis ou bens de capital. Ou bens de capital também pode ser, tá? E a inversão financeira tem outra coisa, tá? É aí, quando você tem um título representativo. Então você tem lá uma empresa, vamos dizer, Petrobras, ok? E aí quando você quer aumentar o capital social dela, você quer aumentar a participação do governo da empresa, que já é uma empresa pública, por exemplo, a sociedade. O que acontece? Esse gasto também é considerado o quê? Inversão financeira. Então, é imóveis ou bens. Tá? Posso continuar, gente? Ok? Não era momento de aprofundar tanto essa questão aí de inversão financeira, mas a gente vai montando aqui. Tá? Investimento. Então, é o seguinte, gente. Uma inversão financeira está obrigado a constar aqui no PPA? Não. Inversão financeira, não. A inversão financeira jamais vai ser execução mais de um ano. Você comprou, pagou, acabou. Você está até com a posse já do imóvel, né? Então vamos lá. Despesa de capital. Ok, tá? Despesa de capital. É uma dívida contratual. Não. Aí é o seguinte. Eu vou explicar para você. Eu vou fazer o seguinte. Houve uma alteração na emenda constitucional número 100, que acrescentou o artiguinho 10. Tá? Acrescentou o artiguinho 10. Certo? Então eu tenho que ir com muita calma nisso, porque ele falou o seguinte, né? Ele falou o seguinte, né? Ele falou o seguinte, que passou o orçamento sem positivo, tá? O orçamento impositivo. Ele falou no outro artigo, o 11, o parágrafo 11, que aqui ele pode ter a previsão de despesas de outros exercícios, tá? Que já estão constituídas. Tá? Eu penso assim, quer ver? Eu trabalhei no Estado, já fui gestor governamental, já fui ordenador de despesa. Você vai construir uma ponte. 4 anos. Então, todo ano tem que estar aqui na LDO e todo ano tem que estar na Lua, concorda? Com esse dispositivo, tá? Entendo eu que com a LOA já autoriza, certo? Para evitar burocracia. Tá certo? Então vou deixar chegar lá depois desse assunto aqui. Vamos continuar aqui, gente. Ó. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Então tá claro, gente, que ali é os investimentos, porque o restante não, o restante já é a execução. Ó, a execução, ali é o parcelado, não é execução, é pagamento.
Tá? Ali já é a forma de pagamento, já passa a ser contratual. Passa a ser a dívida contratual de curto prazo. Tá? Então ela é diferente, vai para dívida flutuante. Tá? Isso que você falou vai para dívida flutuante. Quem que está falando, gente? Ah. Fica procurando, né? Tá. Não, para aí. Existem duas coisas, tá? Existem duas coisas. Aqui eu falei que é programa de duração continuada. Ok? Programa de duração. Tudo que for duração continuada, a lei de responsabilidade fiscal fala que é de 2 anos. Ok? Duração, despesas obrigatórias de duração continuada. Então, despesa de duração continuada são 2 anos. Ele fala, ó, nenhum investimento, ali é outra coisa. Ali é outro dispositivo, ó, nenhum investimento. O que, que acontece? Eu quero comprar um carro. É um investimento? A execução da compra do carro é mais de 1 ano ou menos de 1 ano? Se é menos de 1 ano, não obrigatoriamente está no PPA. Beleza? Ali é outra coisa. Tá certo? E vamos mais. Eu posso ter uma meta aqui? 3. Aquisição de 10 mil ambulâncias. Posso estar no PPA? Pode. A compra da ambulância, gente, não é menos de 1 ano? Pô, tá lá. Para quê? Para orientar o investimento público. Tá certo? Aí ele faz aquela programação. Por quê? Ali já tem toda uma programação de planejamento. Ali é outra coisa, entendeu, gente? Você entendeu? Tá? Vamos lá. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a sua inclusão sob pena de responsabilidade. Agora vem aqui, ó, parágrafo 14. Errei só o parágrafo, né? Ó, emenda 102. Poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais daqueles em andamento. Tá? De certa forma, no meu entendimento, que eu já estive do outro lado, que eu considero estudioso da área, né? Ele desburocratizou, deu mais eficiência. A previsão, gente, aqui só previsões, ó. Não está obrigação. Então ele pode conter ou não. Então ele faz uma LOA, ele vai construir uma ponte que são 3 anos, por exemplo, já está no PPA, vai para a LDO, e aqui na LOA ele já faz uma previsão de apontamento para os próximos anos, e o orçamento do outro ano já entra automaticamente do outro ano para manter o que? A continuidade da despesa pública. Certo? Aí, artigo 17. Programa de duração continuada. Considera-se obrigatória de caráter continuado a corrente derivada de lei, MP ou ato normativo, tá? Do ente obrigação legal para sua execução por prazo de 2 anos. Por um prazo de 2 anos ou mais anos. Tá? Então nós temos aqui, gente, ó, nós temos despesas discricionárias. Tá? Por exemplo, a compra de um carro é uma despesa obrigatória ou uma despesa discricionária? Discricionária. A reforma é o quê? Uma despesa discricionária. Agora, você tem o quê? Despesa obrigatória com menos de 2 anos e mais de 2 anos. Se a despesa obrigatória for mais de 2 anos, deverá constar aqui nos instrumentos de planejamento. Tá? Então, PPA, manutenção, próximo 2 anos, né? Então, qual que é a finalidade disso, gente? Ó, outras delas decorrentes. Tá? Outras delas decorrentes. A ideia do legislador do teve
problemas de obras inacabadas. Sempre nós tivemos. E as emendas novas, a 105, a 109, principalmente, trouxe muitos instrumentos importantes de você tentar garantir recursos para que a atividade pública continue. Então, ele já obrigou o PPA a ter outras despesas correntes para dar o quê? Continuidade e garantia real do custeio da máquina pública. Então, deverá constar no PPA. Tá? Feito isso, tá? Eu julgo para vocês as 5 considerações importantes aqui, que agora vocês tenham noção exata, aprofundada, do que significa um PPA. Ó, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Tá? Então, isso aqui é a sintonia. E agora a gente vai para o segundo instrumento, né, que é a LDO. E eu digo para vocês que a LDO, a gente já antecipou vários assuntos, e é o assunto que mais cai em prova. Tá? É o tático. Tá? Por que, gente, que a LDO que mais cai em prova? Gente, o orçamento ele é instrumental. Ele traz o quê? A previsão da receita e a fixação da despesa. Agora, com esse parágrafo 14, que ele poderá fazer a previsão de investimentos anuais, que trouxe mais um instrumento de conteúdo. É a LDO. Então, a LDO, se cair na prova de vocês, qual que foi o instrumento que foi inovador no instrumento de planejamento? Vai ser a LDO, tá? LDO anualmente. Beleza. Mesma coisa, tá? Tá aí, as diretrizes orçamentárias. Muita atenção agora. Texto original da LDO. Tá? Texto atual da LDO. 2021. Eu vou ler o texto original para vocês, depois eu vou explicar para vocês o novo texto. Ó, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública. Explicado? Metas e prioridades. Tá? Federal. Ok. Incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente. Parou. Professor, significa dizer que se eu quero comprar um carro, ele não está previsto no PPA, eu posso incluir na LDO e depois, fazer a previsão na LDO, depois eu orçar no orçamento? Pode. Então, por essa passagem aqui, todas as despesas de capital para o exercício subsequente, obrigatoriamente, deveriam estar previstas aonde? Na LDO. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Beleza. Disporá sobre as alterações na legislação tributária. Estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Então, esse é o texto original. Gente, a gente tá esse aqui vai cair em prova. Pode ter certeza. Novo texto. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Mudou? Não. Estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. De novo, estabelecerá as diretrizes da política fiscal. Então, a política fiscal do governo deverá constar aonde? Na LDO. E respectivas metas, ok? Metas, ok? Tranquilo, né? Metas aqui e metas aqui. E essas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Se eu fosse você, jamais esqueceria essa passagem, ó. Essa passagem aqui, ó. Consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Isso aí já é o efeito da pandemia. Tá? Efeito da pandemia. Lá em 2016, 2017, salvo engano, 16, 17, o Brasil teve um déficit de 40 bilhões. O mundo caiu. O Brasil vai quebrar.
Ano passado foi quase 1 trilhão. E estamos vivos. 1 trilhão. Quase 1 trilhão. Só que, claro, o que aconteceu? Houve uma política monetária totalmente diferente, né? Dada a situação de emergência, de calamidade pública. Inclusive, essa situação de calamidade pública, houve o quê? Houve a edição da emenda 109, que a gente vai estudar aqui a PEC da calamidade pública, da emergencial. Então, o que aconteceu? Gente, o principal instrumento hoje ali é a LDO, que é o tático. Então, ele falou o seguinte, agora a LDO ela deverá ser elaborada em consonância sustentável da dívida pública. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre alterações. Você quer nada aí? Esse aqui? Aqui, tá. Okay. Alteração da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Tá aí. Pronto, tá? Tá aqui. Beleza. Novidade. Estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da. Retirou da LDO, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Tá? Uma mudança significativa isso. Eu entendo que agora não é mais obrigatório, tá, a despesa, tá, de capital, toda a despesa de capital está na LDO. Agora, se for, olha só, se tiver mais de 4 anos, né, tem que estar aqui e aqui. Bacana, né? Agora ele pode estar diretamente na LOA. Tá? Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada, mas a princípio eu não gostei dessa alteração. Tá? Ele não proibiu, né, a entrada aqui, né? Vamos colocar 1 ano. Ó, acima de 1 ano, a gente não tem dúvida, tem que estar na onde? No PPA. Tá? De execução, 1 ano tem que estar no PPA. Menos de 1 ano, ela pode constar no PPA, desculpa, no PPA, pode constar também na LDO, e pode também não estar no PPA e não estar na LDO, está apenas na onde? Na LOA. Gente, é muito detalhe, vocês vão ter que, ó, depois assistam a aula gravada, entender esses detalhes, e o examinador ele vai bater nesses detalhes. Curso é um concurso de alto nível, não pode ter aula superficial, tem que ir a fundo do assunto. Todos os assuntos têm que ser discutidos. Tá? Uma questão... Tá? Entenderam aqui, gente, a diferença de um texto antigo do novo? Tá? Do novo. Tá? Eu fiz até um esquema aqui, ó, a despesa de capital para o exercício subsequente. As despesas previstas no PPA, com prazo de execução superiores a 1 ano, é obrigatória a previsão no PPA. Tá? Aí já está lá no 67, parágrafo 1º. Tá? Lá na frente das vedações. Aqui, ó, para aquelas despesas que são executadas pelo prazo inferior a 1 ano, não necessariamente devem estar previstas no PPA, gente. Tá? Não deve estar previsto, mas na LDO, que é a previsão obrigatória. Tá? Aí o seguinte, gente. Essa emenda foi desse ano. Tá? Essa emenda foi desse ano. E essa emenda tem uma probabilidade para o ano que vem. Então eu não posso falar para você como é que vai se comportar na prática isso. Tá? Eu estou observando, tá? A aula está gravada. Vamos supor que ano que vem tem alguma posição. Eu me comprometo a gravar um complemento para explicar melhor como é que vai ser o comportamento real dessa mudança significativa. Acredito eu, tá? Eu acho impossível, conhecendo o nosso Congresso Nacional, conhecendo a nossa Assembleia Legislativa, você deixar o poder decisório da despesa de capital apenas aqui na LOA. Aí o negócio não é aprovado nunca. Puxa de um lado, puxa do outro, entendeu? Então, vocês entenderam, gente, que a LDO ele tirou parte do processo decisório e trouxe para o meio do ano?
Então, as grandes discussões do orçamento, gente, pasmes, não é na LDO, mas sim, desculpa, não é na LOA, mas sim na LDO. Porque é ela que orienta a LOA. Ela orienta a LOA. Todo ano. Sim. Ó, só para você ter uma ideia. Vamos falar do prazo aqui, ó, tá? O governo tem que encaminhar a LDO até o dia 15 de março. Quem que elabora? É o governo. Quem que aprova? É o Congresso. E ele tem que analisar até o dia 17 do 7. Tá certo? Aí aqui, o governo tem que encaminhar até o dia 31 do 8. E tem que devolver até o dia 22 do 12. Até. Tá? Entenderam, gente? Tá? Faz sentido? Então, primeiro semestre, LDO. Segundo semestre, LOA. Tá? Então, a gente vai falar de prazos aí, tá? Mais aprofundamento, vai aprofundar isso aí. Vamos lá. Metas e prioridades. Pronto, ó, já está explicado para vocês. Ó, tá explicado. Ó, LDO estabelecerá as metas e prioridades da administração pública, né? O PPA ele planeja, né? LDO prioriza e a LOA apenas quantifica receita e despesa. Pronto. PPA tem 4 anos, então você vai ter o quê? 4 LDO e você vai ter quantas LOAs? 4 LOAs. Pronto, você fechou um ciclo de 4 anos. Tá? Então, você vai fechar o ciclo dos 4 anos. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, os 3 são leis? Sim. Gente, você altera a LOA? É difícil. O que você... A LOA também ela é chamada de créditos originais, viu, gente? Ok? No decorrer do exercício, é muito, gente, você fazer uma lei demora anos, não é isso? Então vocês vão ter que entender que existe todo um processo legislativo especial para a aprovação das leis orçamentárias. Então o que acontece aqui? A LOA, normalmente, né, 99,99%, ela é alterada por créditos adicionais. A LDO dificilmente é alterada. Agora, a PPA tem revisões aí periódicas, tá, gente? De incluir projetos, quantitativo, tira de uma meta para outra, tá? Vamos lá. Ela orienta a elaboração da LOA. Já falei para vocês, ó. Cria critérios e mecanismos normativos mais diversos para que o orçamento seja elaborado em consonância com os planos estratégicos do governo. Tá? Terceiro, ó, então, ó, define, né? A LDO define a forma de utilização, fixa os valores e a administração pública executa. Né? Terceira consideração, alterações na legislação tributária. Está lá no texto da LDO. Então tem que fazer a previsão, principalmente o quê? No tocante à renúncia da despesa pública. Então, na despesa pública, nós temos que fazer o quê? A alteração da legislação tributária. Né? Definição da política das agências financeiras oficiais de fomento. Tá? Então, você pega lá, gente, você pega a Caixa Econômica, que é uma agência gigantesca do setor de habitação. Não é isso? Caixa Econômica, o que é Caixa Econômica? Caixa Econômica é uma empresa pública, é uma empresa onde que o seu orçamento de investimentos vai estar aqui, ó, no item 2. Tá? Então, o que acontece? Vai ter que estar na LDO. Aí, ó, tem por objetivo fomentar a economia e o crescimento sustentável. BNDES, Banco do Brasil, MT Fomento, Caixa Econômica. Tá? Por exemplo, a última LDO deverá reduzir o déficit habitacional. Então, lá na LDO, mandou um comando para a Caixa Econômica que ele deverá reduzir o déficit habitacional, que é a principal função dela. Tá? A LDO, eu tenho que dividir a aula, em 2 partes. A parte constitucional, que eu acabei de explicar para vocês, e o reforço pedagógico, nós temos que aprofundar, que é a parte da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2000, tá, o Brasil estava saindo, claro, da década de 90, que foi uma década de reestruturação no Brasil. Tá?
A década de 80 é considerada como uma década perdida. Então, a década de 90, o Brasil combateu unhas e dentes a inflação. E tem um filme no Netflix chamado Plano Real. Quem quiser assistir, eu recomendo. Tá? Fala dos bastidores, muito legal isso aí. Tá? O que acontece? Em 2000, o Brasil estava endividado, estava saindo da dívida. Então, o que aconteceu, gente? O único culpado do Brasil estar nessa situação é o próprio Estado, que não sabe gastar, que não põe limites para isso. Então, criou-se a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi já um aperfeiçoamento da Lei Rita Camatta. Então, começamos com a Lei Rita Camatta. Depois da Lei Rita Camatta, a Lei Rita Camatta estabelecia teto de gastos para os poderes, principalmente para o poder executivo, e depois da Lei Rita Camatta veio consagrar a principal delas, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe mais ou menos 42 pontos importantes de inovação na LDO. Por quê? Gente, entendam. A LDO traz a regra do jogo do orçamento no Brasil, tanto para elaborar a LOA, quanto para você executar. Então ele fortaleceu esse instrumento. Agora vamos lá para a LRF. Para não precisar de ter duas aulas, a gente já completa aqui. A LDO atenderá ao disposto no parágrafo 2º, que acabamos de estudar. Acabamos de estudar o parágrafo 2º, da 65 da Constituição. Disporá também sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. O equilíbrio entre receitas e despesas. Então nós temos aqui, receita e despesa. Então ele traz o quê? Traz o equilíbrio. Ok? O equilíbrio. Qual que é o orçamento dos sonhos? A receita igual a despesa. O que acontece quando a receita é maior que a despesa? Você está sacrificando a sociedade de forma desnecessária. Só que a LRF, a LOA, a LDO, uma coisa não pode acontecer. Receita igual despesa. Beleza, isso pode, questão de prova, ok? Receita maior que despesa. Ok, isso pode. Agora, receita, que O aqui é D, menor, despesa maior do que receita, não pode. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, vários orçamentos eram deficitários. Ele já saía de forma deficitária. Despesa maior do que receita. O que eu fiz aqui, gente? Ixi, eu coloquei no home, sem querer. Já passou, desculpa aí. Pronto, tá aí. Vamos lá. Mais ou menos 42 novidades, não é isso? Critérios e forma de limitação de empenho. Agora eu vou ter que entrar em execução de receita para vocês. Gente, receita ela é prevista. Despesa, ela vai ser executada quando? Nesse período. Não é isso? Aí você vai ter aqui um cara chamado estágios, da execução da despesa. O primeiro estágio da execução da despesa chama-se empenho. Segundo estágio chama-se liquidação. E o terceiro estágio chama-se pagamento. Quais são os estágios da execução da despesa? Empenho. Empenho. Ato emanado da autoridade competente que cria obrigação de assunção para a administração pública. Isso está lá no 4.320. É um ato
da administração pública que cria uma obrigação de pagamento. Tá? Eu quero comprar um carro. A administração pública emite cheque. Eu comprei um carro seu, você pagou da licitação, você é vencedora. Certo? Como é que você faz? Você vai lá comigo, eu vou te entregar uma nota de empenho no seu nome. Traz o carro aqui com a nota fiscal. Trouxe a nota fiscal, eu vou liquidar a despesa. Depois que eu liquido, é o pagamento. Entenderam, gente? Empenho? Então, empenho é o seguinte, traz tal coisa aqui, vai estar o empenho aí. Essa é a garantia que você tem, gente. Isso. Então, o que está escrito aqui? Ó? Quando você quer contingenciar o orçamento, quando você quer controlar a despesa, você vai represar o pagamento? Não. Porque a partir do momento que você liquidou, você já cria o quê? Uma obrigação de pagamento da administração pública. Um dever de pagar. Então, se você quer controlar a despesa, você tem que controlar o quê? Empenho. Tá? Olha aqui, ó, critérios e forma de limitação de empenho. Onde que vai estar esses critérios aqui? Na LDO, a regra do jogo. Caso a administração pública não arrecade o que está previsto bimestralmente, ele vai ter que segurar a despesa. Não vai ter que segurar a despesa? Ele vai limitar o quê? A emissão do empenho. O que é o empenho? É o primeiro estágio da execução da despesa. Aqui. E onde que vai estar essa regra na LOA? Não, a regra tem que estar antes da elaboração da LOA, ou seja, na LDO. Ó, a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 3, que foi vetado, né? E no artigo 9º e tal do artigo 31. Aqui depois a gente chega lá, que são as metas bimestrais. Bacana, gente? Então tá aqui, ó. Tá? Então, uma formação importante, cara. Você não pode, gente, ir para uma prova e não sabe que as regras de limitação de empenho não está na LDO. Na LDO. Tá lá. Que o empenho é o primeiro estágio da execução da despesa. Tá? Aqui, ó, artigo 9º, tá? O que ele fala aqui, ó? Se verificado, tá? Ó, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, a gente vai falar sobre esses caras já já, estabelecido no anexo de metas fiscais. Olha lá, ó. Os poderes MP promoverão por ato próprio, e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo critérios fixados pela LDO. Aí, ó. Critérios de limitação de empenho. Tá aí. Tá? E o artigo 31 trata da recondução das dívidas. Né? Outro item da LDO. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com os recursos do orçamento. Gente, ele não é tático? Se ele é tático, ele tem que fazer uma avaliação do orçamento anterior. Ó, normas relativas ao controle dos custos e avaliação dos resultados dos programas. Então ele faz uma avaliação dos programas. Quais são esses programas? São os programas de governo. Tá? Oi. Quem está falando, gente? O pagamento é feito, tá? O pagamento ele é feito por medição, tá? Obra, normalmente ele vai já empenhar por um período. Pode ser um mês, pode ser 2 meses, 6 meses, ele pode ser um ano. O que acontece? E aqui envolve programação financeira. O órgão lá de orçamento, ele vai falar o seguinte, olha, vamos supor que o seu órgão é o TRE, ok? O TRE aqui. Aí lá em Brasília ele vai fazer o seguinte, né? Lá no Ministério do Planejamento, agora é Economia, né, que unificou. Ele vai falar o seguinte, gente, nós estamos autorizando, tá, para 4 meses. Aí você vai empenhar o empenho de 4 meses. Bacana? Para o cara receber, ele vai ter que entregar a medição de acordo com o contrato. Agora você pode ter autorização de fazer o empenho de 1 ano.
Tá claro? Faz sentido, né? É lógico. Gente, essa matéria... Sim. O empenho não é reserva, gente. É um ato que cria obrigação de pagamento. Caso, se você cumpra o que está previsto. Tá? Lá no empenho vai estar lá, obra, medição, papapá, não sei o que, licitação. Tá? Ok? Não. Quem tá falando isso aí? Não. Agora, brasileiro é foda, né, cara? Teve um cara aqui, eu não vou falar o nome dele, muito avião, porque é o seguinte, cara, se o cara cumpriu é dinheiro, concorda comigo? O cara conseguiu um esqueminha com o banco aí e descontava lá, colocava lá, entendeu? Claro que deu operação Ararat, essas coisas todas aí, entendeu? Mas ele não é título de crédito. Não é um contrato, é uma garantia. É um ato emanado da autoridade competente que cria obrigação. Assim que está na lei. Para a administração pública, caso você cumpra as suas obrigações. Se você entregou o carro, você vai para a liquidação. O que é a liquidação? A liquidação é a medição, é onde que vai constatar se você realmente cumpriu aquilo que foi empenhado e depois você vai para a ordem de pagamento. Tá? Que é o pagamento, que é a terceira fase, né? Ok? Vamos lá. Demais condições e exigências para a transferência de recursos para entidades públicas e privadas. Olha aí, gente, todas as regras, tá vendo? Ó? Demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Então, todas as regras de transferência estão na onde? Na LDO, tá? Aí nós vamos falar aqui, gente, do anexo de metas fiscais, depois do intervalo.